Alô pessoal, tudo bem? Estou aqui a convite do professor Edson Teixeira para comentar um pouco sobre a implementação do Conselho Municipal de Cultura em Duque de Caxias e como ele se desenvolveu ao longo de quase 4 décadas, né? Nós costumamos dividir a história do Conselho, não só em Duque de Caxias, mas no Brasil inteiro, em dois momentos. Um que vem até os anos 2000, particularmente durante o período da ditadura militar, no qual Caxias foi uma área de intervenção, Caxias foi uma área de segurança nacional, assim como várias outras cidades do Brasil. E em Duque de Caxias nós tínhamos o Conselho Municipal de Cultura, criado nos anos 70, que tinha um caráter consultivo. O que é consultivo? O governo consulta, e ele não tem nenhum poder de interferir nas políticas que esse governo implementa. Essa ideia foi criada lá nos anos 60 pelo Gilberto Freire, quando comandou o Conselho Nacional de Cultura, e se espalhou pelo Brasil inteiro. Ou seja, era um conselho consultivo. Caxias tinha esse conselho até desde os anos 70 até os anos 2000. A eleição do Lula nos anos 2000 modifica um pouco o caráter da participação popular em relação aos governos, em relação ao controle das políticas públicas. Então, com o Lula presidente e com o Gilberto Gil já ministro da Cultura, a participação da sociedade civil nos conselhos, não só de cultura, mas em quase todos os conselhos, passa a ter um caráter deliberativo, ou seja, a política pública, a implementação de política pública tinha que seguir a orientação desse conselho. E esse conselho ele passa a funcionar como uma espécie de fiscalizador das ações do gestor da pasta de cultura. E em Caxias tem uma particularidade em relação à região da Baixada Fluminense. Caxias é uma das cidades da Baixada Fluminense, vamos contar aí 13 cidades que compõem a região. E em 1991, Caxias foi a primeira cidade da Baixada a criar uma Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, separando a cultura da educação, que era uma coisa comum na época, inclusive seguida pelo próprio governo federal, que antes era Ministério da Educação e da Cultura. Então, Caxias, mesmo criando uma secretaria, o conselho continua consultivo. E aqui eu quero citar as pessoas que foram importantes nesse momento. Barbosa Leite, Rogério Torres, Gênesis Torres, também muito importante, Estélio Lacerda, Nilton Menezes, pessoas que, mesmo com esse caráter consultivo, conseguiram fazer uma discussão política com o governo, com os governos municipais, inclusive no período da intervenção militar, e conseguiram implementar algumas políticas públicas de cultura na cidade. No segundo momento, em 2003, a partir de 2003, com a mudança de orientação dos conselhos, Caxias também se torna pioneira. Caxias se torna a primeira cidade a criar um Fórum Municipal de Cultura. Quer dizer, antes da mudança de conselho deliberativo para conselho consultivo, ou melhor, antes de mudar de um conselho consultivo para um conselho deliberativo, Caxias, na gestão do prefeito Zito e do secretário de Cultura, Gutenberg, convoca um Fórum Municipal de Cultura para discutir como é que seria o Conselho Municipal de Cultura criado em 2005. Então, em 2004, no último ano do governo Zito e da gestão do Gutenberg na Secretaria de Cultura, é realizado um fórum. Esse fórum foi realizado na Universidade Grande Rio, na Unigran Rio, com uma ampla participação da população. E nesse fórum foi discutido como deveria ser esse Conselho de Cultura criado em 2005, já na gestão do prefeito Washington Reis. Na criação do Conselho Municipal de Cultura, na própria mobilização para discussão no Fórum de Cultura, foi feita uma mobilização na cidade, onde ocorreram 11 reuniões desse fórum, espalhados nos 4 distritos da cidade. Então, os fazedores de cultura dos 4 distritos da cidade do Duque de Caxias participaram do fórum,
desse Fórum Municipal de Cultura, em 2003 e 2004, e as deliberações desse fórum foram encaminhadas para o grupo que estava pensando a criação de um Conselho de Cultura deliberativo. E aqui eu quero citar algumas pessoas que foram muito importantes nessa mudança, nesse processo de mudança de fórum, de conselho consultivo para um conselho deliberativo. Quero destacar a mobilização feita por Silvia Mendonça. Silvia Mendonça, nesse momento, era subsecretária de Cultura na gestão do governo Zito. O secretário era Gutenberg Santana, né? E quando tem a transição do governo Zito para o governo do Washington Reis, de 2004 para 2005, a mobilização importantíssima feita por Beto Gaspari, Beto Cavaco, né, Roberto Gaspari Ribeiro e Paulo Roberto Teixeira, né, Beto Gaspari e Beto Cavaco, e um artista plástico que já não está mais entre nós, o Paulo Ramos, que traz uma concepção de cultura que foi discutida nos fóruns. Então, esses três tiveram uma posição fundamental nessa mudança de conselho consultivo para conselho deliberativo. Em 2005, né, Caxias vai ter uma nova secretária, no caso, Carmen Migueles, que vai fazer uma grande consulta na cidade sobre o que tinha sido feito nos governos anteriores para ver o que podia ser implementado ou dar continuidade, né, para não ter que inventar a roda. E ela pega também uma conjuntura nacional que exige que as cidades se preparem para as mudanças políticas no campo da cultura que estavam acontecendo. Então, em 2005, ainda na Unigran Rio, né, a primeira Conferência Municipal de Cultura foi realizada em 2005 na Unigran Rio, com a participação de quase 300 instituições e quase 900 pessoas ao longo de 3 dias. Né? A Conferência Municipal de Cultura era realizada em 3 dias. Tinha uma grande conferência no primeiro dia, tá? Uma sexta-feira. No sábado, havia os grupos de trabalho e as discussões temáticas. Então, na transição do governo Zito, que tinha o Gutenberg como secretário, para o governo do Washington Reis, que tem a Carmen Migueles como secretária, houve uma grande mobilização da cidade em relação a essa nova gestão, né? E muito por mérito da Carmen Migueles, que convoca os fazedores de cultura da cidade para discutir um plano estratégico que ela chamava de ações estruturantes e ações estruturais para tocar essa gestão. Então, imediatamente, seguindo uma orientação do governo federal, ela convoca a primeira Conferência Municipal de Cultura de Duque de Caxias, que foi realizada na Unigran Rio. E seguindo as diretrizes estabelecidas pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, que tinha Gilberto Gil como ministro. Nessa primeira conferência foi fundamental a presença de Ana Lúcia Pardo, uma militante cultural do Rio de Janeiro, que nesse momento ocupava um espaço no Ministério da Cultura Regional do Rio de Janeiro, que contribuiu pra caramba, contribuiu muito com a cidade na discussão dos parâmetros estabelecidos pelo governo federal. Nessa conferência nós tivemos a presença de quase 300 instituições, formalizadas ou não, e mais de 900 pessoas ao longo de 3 dias. A Conferência Municipal de Cultura, a primeira, nós tivemos 3 dias. A primeira com uma grande conferência de abertura, o primeiro dia. No segundo dia, um sábado, com a presença de observadores do Rio de Janeiro, tá? E foi fundamental, nesse momento, a participação dos alunos do curso de História da Fundação Educacional Duque de Caxias, da FEUDUC, que eles participaram de todos os grupos de trabalho como relatores e como mediadores e secretários, e na elaboração do relatório final,
né? Então, naquele momento, havia uma discussão de quantas cadeiras teriam no Conselho Municipal de Cultura, representando os segmentos que estavam presentes nessa conferência, né? E como é uma coisa muito nova na cidade, essa discussão ela não se deu no primeiro momento em relação às propostas das cadeiras, mas principalmente a posição da Carmen Migueles, que foi muito criticada nessa conferência, assim como em toda a sua gestão, por não ser uma pessoa da cidade. Mas o mérito que ela teve foi justamente esse. Foi a secretária que implementou não só o Conselho de Cultura, um novo Conselho de Cultura, que nessa conferência também teve uma eleição para os conselheiros, tá, no último dia, e também ter implementado esse conselho com caráter deliberativo, e, diga-se de passagem, ela participou de praticamente todas as reuniões do conselho, né, que ficou definido nas conferências e na própria elaboração da lei do conselho, que seria deliberativo, que o presidente natural desse conselho seria a secretária, no caso, né, quem ocupasse o cargo de secretário ou secretária nesse momento. Uma outra deliberação importante que permanece até hoje, que eu acho que inclusive tem que ser revista, é a existência de 11 cadeiras. Então, algumas pessoas que se aproximam hoje das discussões políticas acham que isso foi uma coisa dada pelo governo. Não. A discussão de existirem 11 cadeiras no Conselho e da forma como elas foram configuradas foi uma deliberação tirada na primeira Conferência Municipal de Cultura. Nessa primeira Conferência Municipal de Cultura também se discutiu mais 3 coisas. O fundo, que foi criado também junto com a lei de criação do Conselho Deliberativo, o Sistema Municipal de Cultura, que também foi discutido nessa conferência, e a criação de um Sistema Municipal de Cultura. Então, junto com a Conferência Municipal de Cultura, se estabeleceu a configuração do Conselho, como seria a implementação e a utilização de um Fundo Municipal de Cultura, e há uma ação para a criação de um Sistema Municipal de Cultura. Então, em 2005, foi feita a primeira conferência e ficou estabelecido também, nessa conferência, que todas as conferências municipais e todas as posses de conselheiro cairiam em anos ímpares, ou seja, anos em que não ocorressem eleições municipais, nem eleições estaduais e federais, justamente para não confundir o calendário das eleições de conselheiros com o calendário eleitoral.